Agora você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Esse versículo é conhecido, gente. É um versículo que está aí em para-choque de caminhão, rede social, status de WhatsApp, é conhecido. Vou ler com você aqui no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo. Misericórdia. Vou ler de novo, vamos lá, 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala mais forte, 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Senta no teu lugar. Gosto muito desse versículo, né? Essa passagem do livro de Filipenses é muito bacana. Ela renova nossas forças, né, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta bem importante para você nessa quinta-feira da vitória. Primeira quinta-feira do mês de dezembro, né? É isso, né? Primeira quinta-feira. Gente, a gente já está no mês de dezembro, né? O ano, ó, passou rapidinho, né? Você está precisando de uma bênção ainda nesse ano? Levanta a mão. Minha mão está levantada. Ainda tem tempo para o Senhor Jesus Cristo liberar a tua bênção. Você crê nisso? Ainda tem tempo, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus atemporal. O que é atemporal? Ele não necessita, ele não se prende ao tempo da gente, que é o Cronos. Ele pode operar o milagre em qualquer momento. A palavra de Deus fala que o homem que escreveu esse versículo cheio do Espírito Santo chamava-se Paulo, famoso apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um grande, como é que eu posso falar? Um grande evangelista, um grande consolidador do evangelho. Você é a minha filha? Sangue de Jesus, cadê os pais dessa menina, gente? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fez várias viagens disseminando o evangelho por todo o mundo. E a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo, ele já tinha, como é que eu posso falar? Ele já tinha a manha de viajar para a região da Ásia e da África para poder disseminar o evangelho e abrir novas igrejas. Só que a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 16, que um dia o apóstolo Paulo estava com um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas estava o Timóteo, que era o aprendiz do Paulo. Estava o Silas, que era um grande parceiro do apóstolo Paulo. Estava o Lucas. Quando você vai ler o livro de Atos, que foi um livro que o Lucas escreveu o livro de Atos, tá, gente? Foi o Lucas que escreveu. O Lucas fala em alguns momentos em primeira pessoa, e nós estávamos, e nós viajávamos, e nós passamos por isso. O Lucas estava no meio, porque ninguém faz nada só. Ninguém faz nada, nem o apóstolo Paulo faz nada só. Nem Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo chamou pessoas para poder ensinar, né? Para poder disseminar o evangelho. Não que ele não pudesse, mas porque era plano dele. E a palavra de Deus fala que um dia o apóstolo Paulo, ele intentou ir para a região da Ásia, que era uma região que ele já conhecia, mas para ir para outras cidades para poder disseminar o evangelho. Só que a palavra de Deus fala algo muito curioso. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 16, que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a região da Ásia pregar o evangelho. Isso não é muito comum não, né? Geralmente, quando você lê em primeira mão essa passagem, você fica um pouco assim atônito, porque o Espírito Santo impedir alguém de pregar o evangelho não é comum. O comum é o Espírito Santo capacitar a pessoa e direcionar ela para poder disseminar a palavra de Deus, disseminar o reino de Deus. Só que a palavra de Deus fala que o Paulo tinha alguns planos, mas Deus tinha outros planos para a vida dele. Na vida da gente é a mesma coisa. Eu não sei se você já passou por isso, muitas vezes você deve ter passado por isso até nesse ano de 2024, que já está aí no derradeiro do final do ano, né? Já estamos no derradeiro do ano. De você fazer determinados planejamentos para a tua vida, e esse planejamento não se concretizar, mas outra coisa que você não planejou acontecer. Quem passou por isso esse ano? Eu passei. Aí você se planeja, se cronograma, põe no projeto de vida, traz no final do ano, pega a tua pulseirinha, sai cheio de fé. Algumas coisas que você coloca no projeto de vida acontecem e outras não. E as coisas que não acontecem na tua vida, se você é de Cristo, elas são livramento. Você crê nisso? Crê ou não crê? Às vezes você coloca nos teus planos de fazer, por exemplo, um determinado negócio, uma sociedade. E você se planejou inteiro para fazer aquela sociedade e no último momento não dá certo. Você fica chateado, porque no teu plano era expandir tua empresa, abrir um novo negócio.
expandir a tua renda, e você fica tão chateado, Senhor, não deu certo, eu me planejei tanto. Lá na frente você vai descobrir que foi um livramento de Deus na tua vida. Você se planejou, você idealizou se envolver com a pessoa. Senhor, é aquele ali é que é o bonito, aquele ali é o crossfiteiro, aquele ali é o que derruba pneu de caminhão no meio do sol, 10 horas da manhã, aquele, eu quero é aquele não dá certo. Aparece um barrigudinho para ti, aí você não quer o barrigudinho, irmão, vai ver que aquele era livramento. Você só vai descobrir depois. Eu estou trazendo para você algumas situações do cotidiano que acontece com a gente. Você coloca no teu coração de, por exemplo, de fazer uma aquisição. Tem uma amiga da gente, uma grande amiga da gente, uma amiga quase irmã aqui da gente, aqui de São Luís, que ela colocou no plano dela, eu me lembro que ela colocou na época, no projeto de vida, ela falava para a gente que o plano dela, ela morava na cidade operária, ela morou a vida toda lá, e o plano dela, ela estava com tudo planejado, toda a documentação tirada que ela queria comprar. Eu vou falar os lugares só para você ter ideia de como é que Deus faz. Ela queria comprar uma casa e estava tudo pronto para ela comprar uma casa na Rua do Arerizal, naqueles condomínios bem legais que tem lá. E não estava dando certo. Ela com a renda maravilhosa, com toda a papelada em mãos, o banco não estava aprovando. E ela diz, meu Deus, por que não está aprovando? Meu score é bom, minha renda é boa e não está dando certo. Ela ficou triste. Ela falava com a gente assim, meu sonho era ter minha casa própria. Morei a minha vida inteira com a minha mãe lá na cidade operária, eu queria ter minha casa própria, eu vi a casa, eu idealizei, eu visitei. Aquela casa entrou no meu coração, porque o sonho da gente primeiro entra no coração, né? Entrou no meu coração e não deu certo. Irmãos, não demorou, uns 60 dias depois apareceu uma oportunidade para ela, tudo se abriu, hoje ela tem um apartamento de 3 quartos na Ponta da Areia. E não era o plano dela. O plano dela era ter uma casa lá para aquele local que eu falei. Era ruim? Não, era maravilhoso. Só que Deus tem planos maiores para você. A Bíblia fala que nem entrou no teu coração ainda. Nem entrou no teu coração ainda. Isso é o que Deus tem preparado para o povo dele. Quem é povo de Deus aqui? Dá uma glória a Deus. A palavra de Deus fala que o Paulo colocou no coração dele de viajar para a região da Ásia para pregar o evangelho. Um planejamento muito nobre da parte do apóstolo Paulo, só que o Espírito Santo apareceu para o Paulo e o impediu. Eu imagino que de primeira hora o Paulo deve ter ficado sem entender. Por que eu estou querendo pregar a palavra de Deus? Eu sou um homem que abre igreja, eu sou um homem que dissemina o evangelho e não estou conseguindo pregar, não estou conseguindo ir para esse lugar. O Paulo, eu acho que como todo ser humano, devia ter ficado assim, sem entender. Só que a palavra de Deus fala que naquela noite, o apóstolo Paulo teve um sonho. A Bíblia fala que apareceu para ele um varão macedônio e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. No sonho do apóstolo Paulo apareceu um homem, um rapaz, e pediu para o apóstolo Paulo ir para a Macedônia e ajudá-los. Por que eu estou falando isso? Porque a Macedônia não ficava na região da Ásia, a Macedônia ficava na região da Europa. Você lembra que eu falei que o Paulo estava com o intento de ir para a Ásia? Deus queria botar o apóstolo Paulo lá na Europa. Por que Deus queria colocar o apóstolo Paulo na Europa? Porque o evangelho não tinha sido pregado naquele continente ainda. Deus tinha um plano maior para o Paulo. A Bíblia fala que o Paulo obedeceu à voz de Deus. E viajou, naquela época era viagem de barco, com toda a trupe dele, foi para a Europa. Quando chegou na região da Macedônia, ele pousou numa cidade chamada Filipos. Essa cidade de Filipos, foi uma cidade que foi fundada pelo Filipe da Macedônia. Você sabe quem foi o Filipe da Macedônia? Filipe da Macedônia foi o pai do Alexandre o Grande. O grande Alexandre o Grande, perdoe-me o pleonasmo aqui, a redundância. O grande Alexandre o Grande, o pai dele fundou a cidade, o nome dele era Filipe, conhecido como Filipe da Macedônia, por isso o nome da cidade é Filipos, em homenagem ao pai. Quando o apóstolo Paulo chegou lá, a Bíblia fala que um dia, depois de alguns dias que ele tinha chegado lá, ele buscava um lugar para orar, buscava um lugar para se refugiar, para conversar com o Deus dele, que é o mesmo Deus que nós servimos. A Bíblia fala que o Paulo foi para um rio. Chegou lá na margem do rio, tinham as mulheres conversando. Essas mulheres que estavam conversando, elas estavam trabalhando. E uma das mulheres era a idealizadora do trabalho, era a empreendedora, era a chefe que tinha da empresa, era o CNPJ da época. Uma mulher se chamava-se Lídia. A Bíblia fala que ela era de uma cidade chamada Tiatira e ela vendia púrpura. O que é púrpura? Esse tecido quase que da cor roxa, da cor lilás bem forte. E era muito caro. Por que era caro? Porque naquela época, gente, as pessoas não tinham condições
de ter um tecido de uma cor muito forte. A maioria das roupas das pessoas era da cor do tecido, da cor de linho, como é que eu posso falar? Nessa cor de caque, sabe? Essa cor, esse bege meio esbranquiçado. Porque para pintar um tecido era caro. Por que era caro? Porque eles pintavam com tinta de caracol. Então, além do trabalho de pescar vários caracóis, ainda tinha que amassar, tinha que extrair a tinta. Então, era muito caro. Só os reis, as pessoas muito abastadas, tinham condições de fazer isso. Então, a Lídia era um CNPJ que atuava num nicho de mercado muito específico. Trazendo para você que é empresário. Ela não atendia todo mundo, ela atendia um nicho de mercado muito específico. E a palavra de Deus fala que quando Paulo encontrou esse grupo de mulheres, ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. E a palavra de Deus fala algo interessante. Eu já li essa passagem várias vezes. Eu estava ali no escritório agora, só recapitulando, e a palavra de Deus se renova sobre nós. É em Atos 16, 14, isso aqui é para acalmar o teu coração. Só um parênteses nessa mensagem. A Bíblia fala assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ó. Você está vendo a pessoa falando em primeira pessoa? É o Lucas. A narrativa dele é em primeira pessoa no livro de Atos. Ó. Temente a Deus, nos escutava. O Lucas estava junto. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Quem foi que abriu o coração da Lídia? Quem foi que abriu o coração da Lídia, igreja? Quando você estiver falando de Jesus Cristo para alguém da tua casa, seja parente teu, algum amigo, que a impressão que der que você está falando e a palavra está batendo na parede e está voltando, é porque Deus ainda não abriu o coração dessa pessoa. Entenda uma coisa, não é você que vai operar a transformação nela, é Deus. A Bíblia fala que o Paulo estava pregando, o Lucas fala em primeira pessoa do plural, que ele diz assim, ela ouvia o que nós falávamos, então pelo que o Lucas está narrando aqui em primeira pessoa, ele também devia estar pregando. Só que a palavra de Deus fala, que o Lucas descreveu aí, que o Senhor abriu o coração dela. Quando você estiver tentando ganhar alguém para Cristo, ora para que o Espírito Santo abra o coração dessa pessoa. Porque no momento que o Espírito Santo abrir o coração dela, é que a palavra vai entrar como uma flecha e vai fazer efeito. Você consegue entender? Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu estou pregando dentro da minha casa, eu estou falando de Deus para a minha família, e a impressão que dá é que eles não escutam, eles não querem ouvir falar de Jesus Cristo. Ora para que o Espírito Santo abra uma brecha, porque é Deus que vai operar o milagre, não é você. E outra coisa, irmãos, deixa eu dar uma dica para você nessa noite de Quinta da Vitória, a primeira quinta-feira do ano do mês de dezembro. Tenha paciência com quem você está disseminando a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos compara, eu ouvi isso, eu já preguei isso, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse trecho. A palavra de Deus se renova, é maravilhosa. A Bíblia nos compara a pescadores de almas. Quem já ouviu esse termo? Você sabe como é que alguém pesca? Normalmente pesca com anzol ou com a rede, né? Uma rede de arrasto, uma tarrafa. Ninguém pesca com tijolo ou com tiro. Por que eu estou falando isso? Porque a pesca, ela exige paciência, a pesca, ela exige uma habilidade. Qual é a habilidade? Quando você joga a vara lá de pescar, quando o peixe suga lá no anzol lá, o peixe começa a se estribuchar, você começa a puxar e começa a soltar, começa a puxar, começa a soltar. Eu já pesquei uma vez, quer dizer, eu já fui com as pessoas que pescaram, eu não pesquei, né? Mas eu via, soltava e puxava, soltava e puxava. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está numa pressa para ganhar o teu parente para Cristo, mas você tem que ter a paciência de um pescador. Você não vai ganhar a pessoa do dia para a noite. Você está conseguindo entender? Jesus Cristo, quando chegou para o Pedro, disse: Pedro, eu sei que tu é um profissional da pesca, agora eu vou te ensinar a pescar almas. É diferente, pescar peixe é bacana, mas pescar alma você vai ter que ter mais paciência. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo: você vai ter que ter a paciência para pescar pessoas, a mesma paciência que eu vou ter para te pescar. Afinal de contas, o Pedro passou mais de 3 anos andando com Jesus, só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Todo mundo tem o seu tempo de conversão. Tem pessoas que se convertem do dia para a noite, é maravilhoso. Outras pessoas não. Eu já contei esse exemplo aqui, acho que 1 ou 2 vezes, vou contar de novo. Um senhor uma vez, esse exemplo ele é muito forte. Um senhor, ele entrou na outra igreja lá no Ceará. Eu me lembro muito desse exemplo. A mulher dele ia para a igreja, eu lembrei o nome dela, era a irmã Seminha.
Uma senhorinha bem pouquinha, bem magrinha, baixinha, fiel a Deus, vivia na igreja. Teve um dia que a Seminha estava no culto. Aí entrou o esposo dela, bêbado, como a gente costuma dizer no linguajar popular. Estava bem molinho. Tinha acabado de nascer, andava assim na igreja. Chegou lá na igreja no final do culto, sentou lá e ficou lá. Um dia o pastor, nesse dia que ele entrou, o pastor fez a pergunta: quem quer receber Jesus como seu Salvador? O irmão Osmundo, vou falar porque ele já contou esse testemunho várias vezes e Jesus já levou ele. O irmão Osmundo lá no final do culto: eu quero receber Jesus. Eu quero. O pastor olhou e disse assim: vem aqui para frente. A irmã estava na frente, baixou a cabeça, morrendo de vergonha, bêbado, gente, bêbado, exalando cachaça. Você pensa assim, a gente que olha com olhos humanos, pensa assim: esse aí não sabe nem o que é que fez. Receber Jesus que nada? Tu entrou aqui só para fazer vergonha à tua esposa. Você nem vai se lembrar. É o que o ser humano pensa. Eu, se estivesse na igreja nesse dia, provavelmente eu teria pensado a mesma coisa. Não vou dar uma de santarrão. Deixa eu te falar o que aconteceu. No outro dia ele estava de banho tomado, roupa passada do culto. Irmão Osmundo tinha uma caravana. Vocês lembram da caravana? Vocês não lembram não, irmão, da caravana. Aquele carro da Chevrolet. Quem lembra da caravana aí? Levanta a mão. É da época da Maria do Bairro. Quem lembra aí? O irmão Osmundo levava tanta gente nessa caravana para batismo. Ganhou tantas pessoas. E era engraçado porque ele era um senhor idoso que ganhava jovem. Não é muito comum. Não é muito comum. O irmão Osmundo levando vários adolescentes para batismo. Ainda saía cantando: caminhando eu vou para Canaã. E saía cantando e dirigindo, ganhando pessoas. O tempo de conversão seu é diferente do tempo de conversão de quem está dentro da tua casa. Tenha paciência com essa pessoa, a mesma paciência que Jesus Cristo está tendo com você até hoje. Um dia você vai ver essa pessoa do teu lado. Você não entendeu não? Um dia você vai ver essa pessoa que está tirando o teu sono do teu lado, glorificando a Deus e servindo a Jesus contigo. Amém. O Paulo falou da palavra de Deus para Lídia. A Bíblia fala que o Senhor Jesus abriu o coração dela. Naquele dia a Bíblia fala que a Lídia recebeu Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que o Paulo já batizou a Lídia e os da casa dela, porque não tinha isso. Falava, cria, já batizava. E o apóstolo Paulo ficou um tempo na cidade de Filipos. E a Bíblia fala que ele ia e voltava nos seus afazeres, normal, como todos nós. A Bíblia fala que todas as vezes que o Paulo passava por uma determinada rua, tinha uma moça que trabalhava para um grupo de pessoas fazendo adivinhação, que falava uma coisa muito capciosa. Ela dizia assim, ó: lá vai os homens de Deus. Todo dia que o Paulo passava com o Silas, com o Lucas, com o Timóteo, com quem mais estivesse perto, ela falava a mesma coisa na frente de todo mundo: lá vai aqueles homens que servem ao Deus Altíssimo. A Bíblia fala que teve um dia que o apóstolo Paulo se incomodou. Aí você diz assim, se incomodou por quê? O Paulo não era de Deus? Era ou não era? Era ou não era? Por que ele se incomodou? Ela estava falando alguma mentira? Não. Ela estava falando uma verdade. E por que o Paulo se incomodou? Porque o Paulo descobriu, eu acho que naquele dia, que às vezes o inimigo é tão inteligente e é tão esperto que ele trabalha até com meias verdades. Trabalha até com meias verdades. A palavra de Deus fala que às vezes que Jesus Cristo ia expulsar os demônios chegavam para Jesus falando quem era Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia, que foi expulsar uma legião de demônios do Gadareno, os demônios falaram: o que queres tu conosco, ó Filho do Altíssimo? Os demônios falaram quem era Jesus. Os demônios estavam mentindo? Não. Cuidado, irmãos, porque tem pessoas que se vestem, têm uma travestura inteira de cristão, falam coisas lindas da Bíblia, mas no fundo não estão vivendo o que estão falando. O Paulo olhou aquela mulher falando uma verdade, só que o Espírito Santo trabalhou no coração dele. E naquele dia o Paulo tomou uma atitude muito corajosa. Imagina você estar no meio da rua,
Puxar uma rua muito conhecida e muito popular aqui de São Luís, a Rua Grande. Todo dia você passa lá para trabalhar, todo dia tem uma pessoa gritando. Lá vai aquela irmã de Deus, aquela irmã é uma bênção. Aquela irmã um dia falou da palavra de Deus para mim, a minha família se transformou. Aquela irmã é uma bênção, só que no fundo está alguma coisa te incomodando. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo que age dentro de você e que habita dentro de você está te incomodando a você se afastar de determinadas pessoas. Por mais que essas pessoas te elogiem, nem tudo que reluz é cuidado. Nem tudo que tem aparência de bom é bom. A Bíblia fala que o Espírito Santo naquele dia incomodou o Paulo mais forte. A palavra de Deus fala que o Paulo teve uma atitude corajosíssima. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Expulsou o espírito maligno da mulher na frente de todo mundo. Imagina se a gente fosse fazer isso hoje. Na frente das pessoas. O Paulo olhou para aquela mulher e disse: sai dela no nome de Jesus. A Bíblia fala que o espírito maligno foi expulso na mesma hora. A mulher que ficava em transe porque ela estava possessa por um espírito maligno de adivinhação ficou sã. Aí você diz: glória a Deus, a mulher foi liberta. Irmãos, isso deu uma confusão tão grande, porque como eu falei anteriormente, a mulher era funcionária de pessoas muito importantes. Essas pessoas ficaram chateadas com o apóstolo Paulo porque eles viram o seu meio de ganho de dinheiro ir embora, escorrer pelo ralo, como diz o ditado, como a gente fala popularmente. A Bíblia fala que eles foram para as autoridades e falaram: olha, aqueles homens lá que andam passando aqui todo dia expulsaram o espírito que estava dentro da nossa funcionária, eles estão indo contra a nossa religião. A Bíblia fala que as autoridades da época pegaram o Paulo e o Silas, açoitaram o Paulo e o Silas em praça pública, bateram com chibatadas nas costas. Eu não sei se você, do sentido figurado, ou talvez até no sentido literal, já apanhou por alguma coisa certa que você fez. Já teve gente apontando o dedo para você por coisas boas que você fez. Quem já passou por isso? Fica agarrado em Jesus Cristo, que lá na frente vem coisa boa para você. Você crê nisso? A Bíblia fala que o Paulo foi açoitado com Silas e foi jogado na prisão. Quando eles estavam na prisão, a palavra de Deus fala que eles fizeram outra coisa inimaginável. Se você prestar atenção, toda essa história é de coisas inimagináveis. Primeiro é o Espírito Santo que aparece para o Paulo impedindo ele de pregar. Segundo é o Paulo expulsando o espírito maligno que estava elogiando ele. E terceiro, o Paulo e o Silas estavam presos e eles começaram a louvar. Eu acho que toda essa história do apóstolo Paulo estava dando um nó na cabeça do diabo. Como é que eu chego para esses homens? Eu começo a elogiá-los publicamente. Eu começo a falar a verdade sobre eles publicamente. Eles vão expulsar um espírito maligno. E agora que eles foram açoitados, foram expostos, estão presos, eles estão louvando? Não pode. Eu acho que deu um nó na cabeça do diabo. Irmão, deixa eu só abrir um parêntese para você. Não é um parêntese, mas é ligado aqui a palavra. Sempre que você estiver passando por lutas e adversidades, experimenta louvar e engrandecer o Deus que você serve. O diabo vai ficar confuso, o Senhor vem descer com vitória para você. Você crê nisso? A Bíblia fala que o Paulo estava preso lá, pelos pés junto com Silas. Estava com as costas todas rasgadas, irmãos. Rasgadas. A gente, quando vai andando pela casa do escuro, que a gente dá um chute no móvel com o dedo medindo o pé, a gente só falta sair a alma da gente. Imagina levar chibatada em praça pública. Além das pancadas, além das literalmente pauladas, existe a exposição. Você sabe o que é uma coisa pior do que a luta? Eu sempre falo isso, é a exposição da luta. Ninguém quer ser exposto, irmãos. É ou não é? Ninguém quer ser exposto. Você pode estar passando pela maior dificuldade dentro da tua casa, mas você não quer que ninguém saiba. Você pode estar com um problema com os teus filhos, mas você não quer que os outros saibam que o teu filho está dando trabalho. Se alguém chegar para você e perguntar como é que está teu filho, você só vai fazer elogio. Você pode estar passando por problemas com teu marido ou com a tua esposa dentro de casa, mas você não quer expor para ninguém. O Paulo foi exposto. Eu lembro de um dia que a gente foi fazer uma ação social naquele hospital, acho que é o hospital da criança que tem na Alemanha, né? Foi antes do período pandêmico. E naquela época a gente ainda podia entrar, antes de tudo que aconteceu no mundo, a gente podia entrar nos quartos para poder fazer oração. E naqueles quartos lá, estilo enfermaria, ficavam várias camas, a gente entrava nos quartos e os pais pediam. Muitas situações, pessoas do interior, irmão, que viam, estavam lá há 20,
25, quase 30 dias. E não tinham nem previsão de sair do hospital. A gente começava a orar, a gente parava para conversar com os pais, para poder ouvir, porque as pessoas muitas vezes não querem só oração. Elas querem, além da oração, elas também querem ser ouvidas. Então você parava para ouvir, orava pela criança, orava pelos pais. Porque os pais sabem a verdadeira dimensão do que acontece com os filhos. Às vezes o filho não sabe. Então o coração do pai está assim, tinindo. O da criança às vezes nem sabe. Muitas vezes, na maior parte das vezes não sabe. E às vezes o pai, por proteger a criança, ele nem fala. É ou não é? Quem é pai aqui, levanta a mão. Você protege seu filho com a própria vida, se precisar. Protege ou não protege? Da mesma forma essas pessoas. E a gente estava lá na enfermaria e eu notei que uma pessoa lá no canto, era um homem, estava com uma criança. Isso ficou muito na minha cabeça. Eu estava lá no canto e ele estava assim na maca, ó. Ele estava meio que protegendo o filho dele. E uma das mulheres lá que estavam com, uma das mães que estavam com a outra criança, elas chegaram para a gente assim: vocês podem fazer uma oração por ele ali? Ele está com um pouco de vergonha, ele não está querendo que ninguém se aproxime. Aí eu falei assim: se ele permitir, ninguém vai forçar nada, né, irmãos? A minha tia que disse: meu filho, a gente tem que ter paciência com as pessoas. Jesus Cristo não é remédio para ser enfiado goela abaixo na boca de ninguém. Ela fala muito. A gente tem que ter paciência, né? Jesus Cristo é um gentleman, como diz uma amiga minha, é um gentleman, mas só vai entrar no teu coração se você abrir a porta. E eu disse assim: ó, se ele permitir, a gente ora. Aí elas foram falar, ele fez só assim, mas fez assim meio reticente, sabe? Não quero... Aí eu fui lá: tudo bem, com licença, boa noite, como é que está o senhor? Eu fui conversando com ele, ele foi falando da situação do filho. E na hora que eu cheguei na maca, eu entendi. Ele estava com vergonha, ele não queria expor a situação do filho dele. O filho dele era uma criancinha que aparentava ter uns 3 anos mais ou menos. A criança estava traqueostomizada. E a criança ficava com aquele som. Não, a criança não falava, só aquele som daqui do cano. E eu me toquei na hora que ele não queria expor. Ele não queria expor. Naquele momento a gente com muito cuidado, foi conversando, foi quebrando as barreiras, foi contando uma historinha mais engraçadinha. Ele já começou a dar um sorriso. Vocês conhecem como é que eu sou, né? Foi dar um sorriso. No final: se eu posso orar por você, pelo seu filho, por favor, você pode orar. Pegamos um óleo de unção, ungimos só aqui rapidamente, oramos, enfim. Por que eu estou contando isso para você? Porque ele estava passando por uma luta horrível, horrível, mas ele não queria expor. O apóstolo Paulo e o Silas, eles foram expostos em praça pública. E a Bíblia fala que eles estavam lá, com os pés amarrados, e começaram a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. Eu não sei qual era o louvor. Muito provavelmente um salmo, porque judeus amam salmo. Salmo é música. Não sei qual. Talvez era o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não... Tinha umas 4 pessoas da minha época. Permanecem para sempre. Esse é antigo, hein? Isso é do final da década de 80. Estou me entregando aqui, irmãos. A Bíblia fala que de repente algo sobrenatural aconteceu. Começou a ter um terremoto, as cadeias começaram a se balançar. E de repente o Paulo e o Silas estavam soltos. Você pode dar um glória a Deus? As cadeias caíram em meio ao louvor. O que é louvor? Você sabe o que é louvor? Louvor é elogio. A palavra louvor significa elogio. Quando você está louvando a Deus, você está elogiando o Deus que você serve. Então, no meio da tua luta, experimenta glorificar e elogiar o Deus que você serve. As cadeias vão cair. Você crê nisso? A Bíblia fala que as cadeias caíram. E de repente as muralhas caíram, e os grilhões se soltaram, e o Paulo e o Silas, que outrora estavam presos, estavam soltos. A palavra de Deus fala que o carcereiro correu e ficou: meu Deus, eles foram embora, eu vou me matar, vou me matar. E o Paulo deu um grito: calma, não se mate, nós estamos aqui, todos os presos estão aqui. A Bíblia fala que o carcereiro chegou para ele e disse assim: o que eu tenho que fazer para seguir o Deus que você serve? O Paulo fez uma pergunta. Aliás, ele deu uma palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: meu irmão, não, sangue de Jesus tem poder. Fala com a fé de que vai ganhar um panetone daqui para o Natal. Meu irmão, abençoado, bonito, cheiroso, vitorioso, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu
e a tua casa. Você toma posse dessa palavra? Então pode aplaudir a Jesus Cristo bem forte. Tu e a tua casa. A palavra de Deus fala, e é algo que muita gente não fala, ó. A palavra de Deus fala que naquela noite, qual o versículo? Versículo 32, Maiara, do livro de Atos 16. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as costas. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Na mesma noite, houve salvação e batismo, tudo numa noite só. Por que eu estou contando essa história? Porque a palavra de Deus fala que depois as autoridades mandaram um recado para o apóstolo Paulo. Qual foi o recado? Pode mandar ele se soltar. O Paulo, que era muito inteligente, disse assim: vocês me prenderam sem perguntar a minha cidadania. Eu sou um hebreu que tenho cidadania romana. Se vocês me açoitaram na frente de todo mundo, eu quero que vocês venham me soltar também na frente de todo mundo. O Paulo falou: eu não vou ser solto nas escondidas. Eu vou ter que ser solto na frente de todo mundo. A Bíblia fala que as autoridades vieram, tiveram que engolir a raiva, tiveram que engolir o orgulho e soltaram Paulo na frente de todo mundo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a palavra de Deus fala que anos depois, cerca de 8 anos depois, o apóstolo Paulo foi preso. O Paulo, gente, ele fazia um tour em todas as cadeias que tinha da época, ele conhecia tudo. Se fosse fazer o turismo, botar um micro-ônibus, vamos visitar as cadeias, o Paulo falava de todas, ele vivia preso. Sempre por uma boa causa, sempre em nome do Evangelho de Cristo, ele não deixava de pregar. O apóstolo Paulo, gente, ele era tão fiel a Deus que a palavra de Deus fala, acho que é no capítulo 15, que ele estava numa determinada cidade, era Derbe ou era Listra, e a Bíblia fala que ele estava pregando o Evangelho, e outras pessoas foram elogiá-lo. Gente, o elogio é algo perigosíssimo. A maioria das pessoas caem no elogio, não é na crítica. Só um parêntese rápido. A Bíblia fala que foram elogiar o apóstolo Paulo: você é um grande homem de Deus. Ele falou isso assim: não, me elogie não. O que eu estou fazendo aqui de milagre, o que eu estou operando aqui de sinais e maravilhas, é tudo de acordo com o que o meu mestre me manda. A Bíblia fala que as pessoas não gostaram dessa atitude do Paulo. Levaram Paulo para a porta da cidade e açoitaram Paulo a pedradas até na cabeça das pessoas o matarem. Só que o Paulo não morreu. A Bíblia fala que quando as pessoas pensavam que o Paulo estava morto, foram embora, soltaram o restante das pedras. O Paulo se levantou, capenga, e saiu andando para fora da cidade e foi para outra cidade pregar o Evangelho de novo. Ele era sensacional, gente, o apóstolo Paulo. Mas voltando para cá, 8 anos depois o Paulo estava preso na primeira prisão que ele teve em Roma. O Paulo foi preso em Roma 2 vezes. 2 vezes. Essa primeira prisão foi uma prisão domiciliar. Ele ficava numa espécie de casa. Ele passou quase 2 anos preso. Eu gosto de frisar isso porque determinadas lutas que a gente passa duram um pouco mais do que outras. E a gente pensa que a luta tem que começar numa sexta e acabar na segunda. Não é assim. O Paulo, ele não era preso num dia e solto no outro, não. Esse caso aqui foi um caso à parte, mas muitas vezes ele ficava muito tempo preso. Durante esse tempo, a Bíblia fala que na primeira prisão ele começou a escrever algumas cartas. Ele escreveu a primeira carta para o Timóteo, que era o auxiliar dele, que andava com ele na cidade de Filipos. Ele escreveu, acho que a carta aos Colossenses. E uma das cartas que ele escreveu foi essa carta aos Filipenses. A Bíblia fala que a igreja de Filipos, foi a igreja que ele abriu cerca de 8 anos antes, mandou um homem para lá, que eu esqueci o nome dele, acho que era Epafrodito, depois tu me lembra aí, com uma oferta. O homem mandou uma sacolinha de dinheiro, a igreja juntou um dinheiro para dar para o pastor deles. 8 anos depois, para ofertar. A Bíblia fala que o Paulo escreveu uma carta agradecendo, e nessa carta ele escreveu várias coisas. A primeira coisa, logo no capítulo 1, ele trata de acalmar o coração e dá uma lição valiosíssima para a nossa vida. A Bíblia fala que o Paulo falou assim, ó: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Esse versículo é muito forte. Eu vivo é Cristo, no dia que eu morrer eu estou ganhando, eu sei para onde é que eu vou. Você sabe para onde é que você vai? Ixi. Peguei vocês no susto, daí eu vou perguntar de novo. Você sabe para onde é que você vai? Você vai para cima ou você vai para Teresina? Não posso falar vocês a brincadeira não, porque são os irmãos de Teresina. Eu vou falar, vai da minha terra, você vai para cima ou você vai para Sobral? Sobral é quente pra caramba, viu, gente? Quem vai passar um refrigério eterno aí, levanta a mão. Refrigério é vento bom. Você não gosta de calor aí? Pois siga Jesus Cristo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava escrevendo.
E nessa carta aos Filipenses ele falou esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me... Eu acho esse versículo sensacional. O Paulo, ele dá uma lição. O Paulo estava preso, escrevendo para pessoas que estavam soltas, dizendo que a fé dele estava inabalável. O normal é o contrário, é ou não é? O normal é o preso receber a carta, não enviar uma carta mandando para as pessoas que estão soltas, mandando as pessoas se acalmarem. Ele só, tudo posso, porque quem me fortalece é Jesus. Por que o Paulo falou isso? Porque antes do versículo 13, vem o versículo 12. Põe aí o versículo 12. Esse versículo 13 às vezes fica solto na mente da gente, é maravilhoso. Só que antes tem o 12. Aí você vai entender o porquê do 13. Melhor dizendo, tem o 11. Põe o 11 para mim. Quero que você leia o versículo 11, versículo 12. Digo isto não por causa da pobreza. Ele estava falando que ele tinha recebido oferta. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele já começou explicando para as pessoas que independente dele estar preso, ou dele estar solto, dele estar com fartura, ou que ele está com abundância, ou que ele está com escassez, ele aprendeu em viver de todas as formas. Tem gente que só sabe viver na fartura. Quando a escassez chega, a pessoa se desespera. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não consigo. Ele falou para mim aqui na igreja: eu não consigo ficar sem dinheiro, pastor. Porque quando eu fico sem dinheiro, eu fico doido. Eu digo: meu irmão, se eu fosse ficar doido, eu não ficar sem dinheiro. Minha pressão arterial explodida. Não consigo, pastor. Se eu não tiver dinheiro na carteira, eu não sei o que eu faço. Diga: ah, meu irmão, se eu fosse ser desse jeito. Quem é desse jeito, gente, que não pode, a conta não pode baixar, que fica doido, desesperado aí, levanta o dedinho? Ah, todo mundo sabe viver na escassez, coisa boa. O Paulo estava dizendo: eu sei ter e eu sei não ter. Põe o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, ele foi preso, foi humilhado, como também ser honrado. Ele foi honrado quando ele começou a louvar a Deus. Amém? De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome, assim de abundância ou de escassez. Aí ele fala no versículo 13: tudo posso naquele que me... O que o Paulo estava falando para a igreja que ele tinha aberto para os irmãos é o seguinte: eu sei passar por todas as situações. O inimigo não me pega de surpresa. Se o inimigo pensa que vai me derrubar por tirar o que eu tenho, ele não derruba. Se o inimigo pensa que vai me derrubar por me dar muita coisa, ele também não me derruba. Qual foi a tentação que o diabo fez com Jesus no deserto? A Bíblia fala, eu falei isso aqui um dia desse, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e o diabo pegou Jesus e levou Jesus para o monte mais alto e ofereceu o mundo. Isso ensina muito para a gente. Porque nem todas as pessoas que estão passando por necessidade é culpa do inimigo. E nem todas as pessoas que estão em evidência, vamos contextualizar para o mundo de hoje, nem todas as pessoas que estão cheias de like na rede social, foi Deus que colocou lá. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, o diabo foi que ofereceu coisas boas. Você consegue entender? Jesus Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, o inimigo colocou Jesus no monte alto, ofereceu só coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa bem importante: se você é de Jesus, quem é de Jesus aqui? Eu vivo fazendo essa pergunta no meio das mensagens, que é para você nunca esquecer. Se você é de Jesus, quem é de Jesus aqui? Os desertos que você passa é o Espírito Santo que te leva, e do mesmo modo que ele te leva, ele também te traz. Do mesmo modo que ele te leva lá no deserto, se você permanecer fiel, ele põe uma mesa no deserto para te honrar. A Bíblia fala que Jesus Cristo passou pelas 3 tentações do inimigo, e depois que venceu as 3, a Bíblia fala que os anjos do Senhor desceram para servir Jesus. Falar de novo, você não entendeu. Os anjos do céu desceram para honrar aquele que permaneceu fiel. Vou ministrar sobre a tua vida nessa noite quinta da vitória. Se você permanecer fiel nesse deserto que você está passando, os anjos do Senhor vão descer do céu para te honrar e para te servir. Você recebe? Falar de novo está muito fraco. Os anjos do Senhor vão descer para te servir. É só permanecer fiel a Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Paulo está falando: o inimigo está tentando me dar uma rasteira, ele não vai conseguir.
O diabo pode me colocar no monte mais alto ou no vale mais profundo. Lá eu continuarei com o Senhor. Eu sei ter, eu também sei não ter. Eu sei passar por fatura, também sei passar por escassez. Eu posso passar tudo e eu vou me manter firme, porque me fortalece é o Senhor, não as circunstâncias. É isso que o Paulo está falando. Tudo posso, porque é Ele quem me fortalece, não são as circunstâncias a qual eu estou passando. Lembre-se que o Paulo escreveu isso preso. Ele estava passando por uma escassez ou não estava? Estava. A guerra do Paulo não era só uma guerra física, era a guerra que todos nós enfrentamos, irmãos, uma guerra psicológica. Eu costumo dizer, isso aqui é muito a verdade, muita verdade, desculpa, muita verdade. O terreno mais atacado pelo inimigo é a mente. O que eu acabei de contar para você é o exemplo que a Bíblia fala do que o diabo procura fazer. Ele tentou colocar em Jesus Cristo dúvida. Se você for ler a tentação, diz assim: se tu és o Filho de Deus. O diabo tentando implantar dúvida na mente de Cristo. Jesus Cristo, como ser humano, ele estava com o corpo debilitado, irmãos. Ele estava 40 dias sem comer, ele estava 40 dias sem se hidratar. Eu tenho médicos aqui, o que causa, por exemplo, 3 dias sem hidratação, Marcelo? Muita coisa ruim, né? Imagina 40 dias sem hidratação. Aí o diabo começou a colocar dúvidas. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui do precipício, porque está escrito. Olha o diabo usando a palavra. Olha o inimigo usando a verdade, igual aquela mulher estava usando a verdade com Paulo e o Silas passando na rua. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Lá o Salmo 91. O que o Paulo estava falando para as pessoas é: eu posso passar por tudo, porque quem me fortalece é o Senhor. Você está passando por lutas e adversidades, não são essas lutas que vão dizer onde é que você vai chegar. É Jesus Cristo que te fortalece. Amém. Trabalhe a mente. O que a palavra de Deus fala? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá O que te dá esperança? Às vezes em que Jesus Cristo já te livrou de outras situações piores. Quando você estiver passando por uma luta muito ferrada, muito ruim, você lembra assim: eu já passei por uma luta semelhante a essa, e Jesus Cristo me deu vitória lá atrás, por que Ele não pode me dar de novo? Amém, irmãos? Permanece firme com Cristo. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu conheço as situações de alguns irmãos aqui na igreja que chegam para a gente e pedem oração. Mas a verdade, irmãos, que a maioria da igreja não conhece a situação, mas Jesus Cristo conhece. Ele está esperando você se fortalecer nele e não nas circunstâncias. Trabalhe a mente. O Paulo falou na mesma carta aos Filipenses. No mesmo capítulo 4, lá na frente, ele disse: olha, blinda a mente e o coração. Porque ele falou, porque a mente é o centro das decisões, o coração é o centro das emoções. Se a gente não blindar a nossa mente, a gente vai tomar decisões erradas. Coloca a mão na tua cabeça aí. Diga: Espírito Santo. Fala mais forte: Espírito Santo, blinda neste momento a minha mente. Diga: para que o inimigo não tenha acesso às minhas decisões. No final do ano de 2024 e no ano de 2025, você só vai tomar decisões boas. Quando eu vou batizar os irmãos lá na piscina, eu pergunto: você tem certeza? Faço igual o pastor me ensinou. Tem certeza? Tenho. É isso mesmo? É. Aí eu falo assim, ó: quando você batizar, não é que você não vai tomar decisões erradas, não. Não é que você não vai errar, não. Pelo contrário, a gente erra igual a todo mundo. Mas todas as tuas decisões agora vão ser com o Espírito Santo na frente. Quem foi batizado aqui comigo? Fala ou não falo? Todas as tuas decisões vão ser tomadas com o Espírito Santo na tua frente. O Paulo estava falando para as pessoas: a minha mente está blindada, porque quem me fortalece é o Senhor. Eu posso estar solto, eu posso estar preso, tudo posso, porque é Ele quem me fortalece, não as circunstâncias. Amém. Eu trouxe alguns versículos para vocês, para a gente encerrar, que já vai dar 9 horas. Põe aí, Maiara.
Esse versículo é espetacular. Espetacular. Leia comigo bem forte, 2, 3. Se vocês permanecerem em mim, palavra de Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Isso aqui é para quem permanece. O segredo é a permanência. A vida com Cristo não é um tiro curto de 100 metros, não. É uma maratona. E você só vai chegar na reta final quando Jesus Cristo vier te buscar. Ninguém vai não com Jesus, vou falar de novo. A reta final é quando Jesus Cristo vier te buscar. Você vai encontrar com Jesus Cristo nos ares. Oh, meu Deus, estou chegando na reta final. Lá tem bênção para mim. E a bênção é eterna. Para quem permanece. Quem vai permanecer em Jesus Cristo aí? O ano está acabando. Vai iniciar um novo ano. A gente iniciou o novo ano com o gás todo, né? A litorânea fica lotada. Vou emagrecer esse ano. Dia 1º de janeiro é lotada a litorânea. Você chega lá, é tanto irmão da igreja, você sai se batendo com todo mundo. Sai se batendo com todo mundo. Aqui em São Luís você encontra irmão da igreja em todo canto, né? Não dá nem para pecar, irmãos. Não dá pra... É sério. Eu fui na academia ontem, estou fazendo academia, gente. Eu estava com 3 meses que eu pagava academia. Aí eu não estava ficando forte, eu tive que ir lá para saber o que estava acontecendo. Vou lá para saber o que eu estou ficando forte. Estou pagando, não está funcionando. Cheguei lá, o menino, pastor! Digo, oi, irmão, tudo bom? Fui fazer uma cirurgia. Estou eu lá na sala, todo plugado aqui, toda aberta aqui. A gente já entra na sala de cirurgia. Quem já fez cirurgia que levanta a mão? Você já entra sendo humilhado, né? Que você sai com aquele hobby que é todo aberto aqui atrás, todo mundo vendo tudo aqui atrás. Você anda assim segurando, mas não segura. Eu cheguei na sala de cirurgia, eu digo, enfermeiro, aqui todo. Enfermeira, oi, senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu só olhando aqui para aquela luz, né? Faça. Por que a gente fica com esse hobby que mostra tudo nas costas? Ela começou a rir, senão na hora da emergência é mais fácil de tirar. Aí eu não entendi o porquê. Aí eu estou na sala de cirurgia. Aí está lá o anestesista, vem conversar comigo, ele começa a confirmar as informações. Você é alérgico a algum medicamento? Sou alérgico a isso, sou alérgico a aquilo, sou alérgico a aquilo. Ah, tudo bem, papai, vai pegando. Quando na frente entra um irmão da igreja dentro da sala de cirurgia. Cadê ele? Está aqui? Silvan? Não, ele é cirurgião de face. Ele estava indo fazer uma cirurgia em outra sala. O irmão entra dentro da sala de cirurgia. Olha aí quem está aqui. E eu aqui, ó, com acesso venoso aqui, todo plugado. Opa, irmão, tudo bom? Você vai fazer uma cirurgia? Eu digo, vou. Você nem vai estar na Quinta da Vitória. Eu digo, nessa eu não vou estar, não. O irmão ainda tirou onda com a minha cara. Você vai fazer cirurgia de mudança de sexo, pastor? Eu digo, não, irmão, isso daí vai ficar para o Natal. Não dá para você se esconder, irmão, em São Luís, não dá nem para pecar. Todo canto o povo te encontra. Lá no supermercado, quem já me viu no supermercado, escolhendo banana? Normal, gente, normal. Mas voltando para cá. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Já vai pensando aí o que é que você vai colocar no teu projeto de vida. Aí a condicionante para você alcançar é isso aqui, ó. Permanecer. Põe o outro versículo que eu mandei para a gente encerrar. O pessoal do louvor já pode vir. Ministério de louvor pode vir. Vamos ler essa daqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em outras palavras, permanece em Jesus Cristo, que Ele vai fazer você permanecer de pé. Amém? Volta para o Filipenses 4,13. Pode subir. Filipenses 4,13. Agora você vai entender o versículo. Vamos ler bem forte, 1, 2, 3. Tudo posso. Vamos mais forte, 1, 2, 3. Tudo posso. Quem te fortalece é Jesus, não as circunstâncias que você está passando. Amém.